Vamos lá. Pessoal, hoje então, dia 9/9/2022, oitavo ano B, oitavo ano D de dado. A gente vai continuar com equações polinomiais do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a b. Bom, na aula passada nós vimos que para uma equação ser uma equação do segundo grau, ela precisa necessariamente ter um x ao quadrado, senão ela não é x ao quadrado, senão ela não é equação de segundo grau, né? E segundo, a gente viu que existem equações completas e incompletas. As equações completas nós ainda não vamos conseguir resolver, tá? Nós vamos lidar só com as equações incompletas. E para ela ser incompleta, tem dois tipos. Ou, aqui podem até escrever que eu não escrevi, tá? Ou C é igual a zero, tá? É o caso aqui, ó, que a gente tem um valor para A, seria 1, tem um valor para B, seria menos 5, e não tem o C. Nesse caso aqui, seria uma equação do tipo C igual a zero, tá? Vai ter um tipo de solução, já vou chegar nessa solução aqui e explicar para vocês, tá? Mas o nosso foco principal vai ser essa daqui, ó, quando B é igual a zero. O nosso título lá diz que ax igual a b, né? Ax ao quadrado igual a b. É essa continha aqui que nós vamos ter que ter maior foco, tá? Vou explicar isso aqui, vai ter alguns conceitos matemáticos nessas poucas linhas aqui da linha da questão A, que a gente vai precisar relembrar, tá? Mas vamos em frente. Deixa eu ler aqui o que eu escrevi. As equações do segundo grau, completas ou incompletas, podem ter até duas raízes. Pessoal, pode ter duas respostas. Geralmente tem duas respostas. Equação do segundo grau costuma ter duas respostas. Equação do terceiro grau pode ter três respostas. Equação do quarto grau, quatro respostas. Quinto grau, cinco respostas. E assim por diante. Vamos entender isso daqui resolvendo uma. Mas é importante que vocês entendam que pode acontecer de ter duas, geralmente vai ter duas respostas. Pode não ter resposta nenhuma e pode ter uma também. No nosso caso bem específico, ou vão ter duas ou não vai ter nenhuma. Tá? Bom, como eu disse, nossas equações que a gente vai trabalhar vão ser aquelas que são incompletas. Então, ou C vai ser igual e principalmente B vai ser igual a zero. Essa aqui é uma do tipo em que o C é igual a zero, certo? E aí a gente precisa lembrar de algumas coisinhas. Por exemplo, tem um assunto que a gente viu, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo bimestre, que chama fatoração. Mais especificadamente, a fatoração do tipo fator comum em evidência. Alguém lembra? Bem comum isso, tá? Evidência, peraí. Evidência. Já vou explicar o que é isso aqui, tá? Isso daqui foi utilizado para chegar nesse resultado. Veja, tem x aqui, tem x aqui. Eu coloquei ele em evidência. Abre parênteses. E para preencher o parênteses, eu dividi x ao quadrado dividido por x. Se eu colocar um x aqui, ó, 2 menos 1, dá 1. X ao quadrado dividido por x. Corta esse x, sobra o menos 5. Tá? Então, essa linha aqui, ó, daqui para cá, foi usada uma fatoração, mais especificadamente, fator comum em evidência. Se eu fizer o chuveirinho, ó, x vezes x, dá x ao quadrado. Né? Se eu fizer aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, menos 5x. Então, se eu fizer o chuveirinho, volta para lá. Não é o caso.
O que a gente precisa entender agora é o seguinte. Eu tenho uma conta de vezes que está dando zero. Isso é uma coisa muito especial na matemática. Porque uma conta de vezes que o resultado é zero, então tem uma conta de vezes, vamos supor, eu tenho um número aqui, outro número, vezes outro número, né? E está dando zero. Para isso acontecer, para o resultado aqui ser zero, ou esse aqui vai ser zero, ou esse aqui vai ser zero. Um dos dois tem que ser zero, senão a conta não dá zero. Por exemplo, 0 vezes 8, zero. 8 vezes 0, zero. Ou esse valor é zero, ou esse é zero. Um dos dois tem que ser zero. Eu uso esse conceito matemático, por isso que eu falei que isso aqui é uma coisa muito importante, uma conta de vezes que dá zero. Aí eu uso o conceito matemático para dizer o seguinte: esse carinha tem que ser zero. Se esse carinha for igual a zero, a conta dá certo. Zero vezes o que der aqui vai dar zero. Então, um dos valores para x é zero. Ou esse outro carinha aqui, ó, essa outra parte da conta de vezes tem que ser zero. O x menos 5 tem que dar zero. X menos 5 tem que dar zero. Jogando o 5 para o outro lado, ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo. X tem que ser igual a 5. Se o x for 5, 5 menos 5 dá zero. Não interessa esse valor. Estou multiplicando por zero, vai dar zero. E aí é que vem aquele conceito que eu falei para vocês. Ó. Equação do segundo grau, ele vai ter duas respostas. Tá? Ou vai ser 0, ou vai ser 5. Para resolver isso aqui. Ó. E aí, não precisa fazer isso aqui. Inclusive, essa parte aqui que eu estou colocando verde, eu vou apagar, tá? E o que eu vou escrever agora na frente, logo a seguir, também vou apagar, tá? Se eu trocar o x por zero, não tá assim, ó. X ao quadrado menos 5x é igual a zero. Se eu trocar o x por zero, o que vai acontecer? 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 é igual a zero. 0 ao quadrado dá zero. 5 vezes 0 dá zero. 0 mais 0, 0 menos 0, zero. Beleza. Com 0 a gente já viu que dá certo. Mas e se eu trocar por 5? Então eu vou apagar isso aqui. Vou trocar por 5. Vai ficar 5 ao quadrado menos 5 vezes 5 é igual a zero. 5 ao quadrado, 25. Menos vezes mais dá menos. 5 vezes 5, 25. 25 menos 25 dá zero? Então tá certo. Só dá certo com 0 ou com 5. Por isso que a gente fala que o conjunto solução, isso aqui a gente chama de conjunto solução. Conjunto solução. Geralmente a gente coloca S de solução. 0 ou 5. Tem duas respostas. Tranquilo até aí? Tem que chegar nesse conjunto de solução. Isso aqui é a resposta. E é naquele x igual a 0 ou a menos. Então, aí a pergunta é muito boa. Tem que saber fatorar, tem que saber fazer esse carinho aqui, ó. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, o nosso foco principal vai ser desse tipo aqui, ó, quando B vai ser igual a zero. Então, esse daqui, a gente não vai treinar muito. Isso aqui vai ficar mais para o nono ano. Tá? Mas para vocês saberem, tem jeito, dá para fazer, não precisa usar muita forma, não sei o quê. É só, né? Mas o nosso foco maior vai ser nessa daqui. Até aqui copiado, galera? Essas partes que estão em verde aqui eu faço meio de rascunho, por isso que eu estou apagando para deixar limpo e não ficar muita informação, senão a gente acaba se perdendo, tá? Vou deixar aqui o conjunto de solução e vamos agora para a letra B. Reparem que o B é zero, né? Então o x é 1, aliás, o a é 1, né? Tem o x ao quadrado, não tem valor que tem em x, então o b é zero. Estão lembrados? Deixa eu colocar aqui.
ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Uma equação de segundo grau tem esse formato. O valor que acompanha o x ao quadrado é o a. O valor que acompanha o x é o b. O número que não tem letras é o c. Então eu tenho um número aqui que não tem letras, esse é o c. Eu tenho x ao quadrado, no caso aqui seria o a igual a 1, né? Só para lembrar, então b igual a zero. Apagando. E foi. Pessoal, o jeito de resolver isso daqui, ele é muito parecido com a equação do primeiro grau. Eu diria até que é igual, não muda nada. Letra para um lado, número para o outro. A gente tem que isolar o x até que chega uma hora que a gente faz assim, ó, x é igual a tanto. Tá? Então, olha só, vou passar esse menos 9 para o outro lado. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a mais 9, ou simplesmente 9 positivo. O sinal de igual é aquela história do lado. Então, tem um lado para cá, outro lado para cá. Tá? Quando eu troco de lado, eu troco de operação. Se está subtraindo, passa somando. Se está somando, passa subtraindo. Se estiver multiplicando, passa dividindo. Sempre a operação inversa. Tá certo? E aí entra num probleminha. Qual é a operação inversa para eu tirar esse doisinho daqui, ó? Aí é que vem a novidade. Para eu tirar esse 2, a operação inversa é a radiciação. Então, eu tenho potência de 2, eu tenho raiz quadrada de 9. E mais uma coisa nova ainda. Tem um símbolo novo que eu preciso passar para vocês. O símbolo mais ou menos. Só que esse mais ou menos não é o mais ou menos que a gente usa no português no dia a dia. Ah, como é que você foi na prova? Ah, eu fui mais ou menos. Não foi bem, não foi ruim, foi mais ou menos. Tem nada a ver com matemática. Tá? Esse mais ou menos significa que vai ter uma resposta positiva e vai ter uma resposta negativa. São duas respostas. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. Só não pode esquecer do sinalzinho aqui, ó, mais ou menos. Lembra que eu falei, ó, x igual, ó, x igual. Cheguei no resultado, tá? E aí eu faço o conjunto de solução. Geralmente, eu coloco primeiro o negativo, depois o positivo. É ordem crescente. Por isso que eu coloquei primeiro o 0, depois o 5 ali, ó. Ordem crescente. Mas se trocar a ordem, tá certo igual. Só tá fora de ordem. Mas tá certo, não tá errado. A mesma resposta do positivo é a mesma do negativo. Oi? A mesma resposta do positivo. Sim, eu entendi a sua falar. É que 3 e menos 3 vai ser o mesmo valor absoluto, né? O mesmo 3 e menos 3. Isso vai acontecer sempre quando b for igual a 0. Só acontece isso, que você falou, de 3 menos 3, quando b é igual a 0. Então, nossas respostas, como o nosso foco vai ser b igual a 0, geralmente vai acontecer isso. Vai dar 10, 10 e menos 10. 8, 8 e menos 8. Vai acontecer sempre isso aqui quando b é igual a 0. Pessoal, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa primeira aqui, ó. Não tem x ao quadrado menos 9 igual a 0? Se eu trocar o x por 3, estou falando que 3 é uma resposta, então ele vai ficar 3 ao quadrado menos 9, né? 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 9, de fato, 9 menos 9 dá 0. Isso aqui é uma resposta, tá certo. E o menos 3, será que vai dar certo? Então eu tenho menos 3, ele está elevado ao quadrado, menos 9 é igual a 0. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos, mais 3 vezes 3, 9. Então, 9 positivo, menos 9 igual a 0. 9 menos 9, tá certo. Também é a resposta. Serve para o menos 3, serve para o mais 3. Apaga ou deixa isso aqui?
Só vou, para ficar igual o outro, vou passar isso aqui para baixo. O computador hoje está... Oi. Você vai cair na prova? Ô? Voltei. É isso aqui que vai cair na prova. Copiaram? Vou piorar um pouquinho. E falta piorar bastante ainda, viu? Deixa eu pensar aqui. 3x ao quadrado menos 75 igual a zero. Tá na hora de eu tomar o meu remédio. Deixa eu só apagar esse daqui. Ai, não pegou. O computador tá meio estranho. A memória dele tá um pouco lenta. Posso resolver? Já copiaram? Vamos lá. Foco agora na letra C. Vou fazer essa daqui, gente, não é difícil. Ainda não é difícil. Tá? É igual a equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Se vocês pararem para pensar, a única coisa nova que surgiu foi isso aqui, ó. Vou fazer em azul, depois eu vou apagar. Isso aqui e isso aqui, ó. A raiz quadrada. Todo o restante é igual. Por exemplo, aqui. Vamos lá. 3x ao quadrado é igual a 75. O que foi feito? Passei esse 75, que é número, para o lado dos números. Agora o 3, ele estava subtraindo, vamos lá, sempre operação contrária, né? Ele estava subtraindo, passou para lá, somando, passou positivo. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. X ao quadrado é igual a 75 dividido por 3. Vocês conseguem fazer de cabeça ou não? Isso, vai dar 25. Mas para quem não consegue ver, ó, faz a continha do lado. 75 dividido por 3. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. Desce 5. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Então, 25. Ó, já sei o x ao quadrado. Então, isso daqui é o que vocês sempre faziam com a equação do primeiro grau. A única coisa que vai mudar é que para eu tirar esse 2 aqui, ó, você vai colocar mais ou menos raiz quadrada de 25. Ok? Quanto que é a raiz quadrada de 25? Mais ou menos 5. Chegou aqui, só colocar conjunto solução igual menos 5 mais 5. Fácil demais? Vamos treinar então. Vou deixar duas continhas fáceis aqui para vocês. Letra D e letra E. Depois já passa a prova? Ai, tá fácil demais. Só passa uma aí que tá fácil. Copiaram? Eu vou mudar de página. Vamos lá. É letra D, né? Então vamos colocar uma bem fácil. X ao quadrado
menos 49 igual a zero. A letra E, deixa eu colocar 2x ao quadrado menos 32 igual a zero. E como vocês pediram um a mais, x ao quadrado mais 4 é igual a 68. Igual a 68. Isso. Igual a 68. É. Só para aumentar um pouquinho a dificuldade aí. Pessoal, tenta fazer. Eu vou dar 2 minutinhos que eu tenho que ir lá pegar, tomar meu remédio. A letra F. Eu vou colocar a F ali do lado, depois eu abaixo ela. Vou colocar a letra F para cá, ó. E já vem. Acho que 2 minutos dá para vocês fazerem as 3. É rapidão. Façam a lápis, pessoal, não tem problema errar, tá? Qual a raiz quadrada de 49? Parabéns, amiga. Não, se você matou, tá vendo? Eu não vou porque você pode tirar foto do topo, Eu coloquei mais dividido. Eu não sei como é que faz assim, eu só achei Deixa eu ver primeiro. vou fazer de você, eu vou pegar cola. Você não foi cortar Mais ou menos. eu te peguei internet. Não sei o que é isso, gente. E agora eu Você Não, eu sou pai. bateu o sinal já. Isso, Deixa eu ver. Tá tirando novo. Eu deveria aprender mais dois. Faz de matar. Não, vocês não têm a estrada. Eu sei, eu já ouvi aqui falando. Olha,
É 4. Ah, mas o quadrado do professor. É 4. É 4? É 4. Ah, mas tem que Isso, qual que é a raiz quadrada? 16, 4, isso aí. Exatamente. Pode fazer, tá certinho. Espera aí. Ah, tá. É a letra E, né, que você fez? Aqui, ó. Olha essa aí. Igual. É verdade. Letra D, ok? Pode fazer. Aí, professor, você é 4, né? A solução é 4, né? 4 e menos 4, sim. Aí eu acho que é 4. Mais ou menos. Ah, esse eu acho que é 8. Acho que o Mas aqui também não tem. Tranquilo a letra E? Dúvidas? Viram, pessoal? Eu falei para vocês, é fácil. É pouca coisa nova. Tá? Isso, termina a letra F aí.
Vamos lá. A raiz quadrada é 8. A raiz quadrada Pode só ir, dois, como é que nós vai tirar? Esse 2? Raiz quadrada. Ah, ele sai dessa conta? Sempre que tem ao quadrado. Se ele sair dessa conta, não tinha mais tempo. Aí quando chegar na chave, vai ser 68. É porque 8 vezes 8 dá 64, né? Tranquilo, gente, viram? Não é tudo isso, não. É bem fácil, é bem tranquilo. O que tem de novo é só esse mais ou menos, para dar duas respostas, né? E a raiz quadrada. Aí a gente tem que lembrar depois, quando der raiz maior, tipo 196, 576, 900, como é que faz para tirar a raiz? Cuidado com essa história de usar celular, hein? Vamos lá. Deixa eu colocar dois casos particulares aqui que vão acontecer e depois a gente vai para a parte mais difícil. Eu quero que fique um círculo bem bonitinho. Pode ser. Eu ia passar isso aqui para a letra H, mas tá bom. Pessoal, essas duas eu vou fazer, tá? É que tem duas coisinhas aqui que vão acontecer. Inclusive vou colocar alguns símbolos matemáticos que vocês ainda não conhecem, eu acho. Bom, aqui ficaria assim, né? Deixa eu colocar a cor preta, espera um pouquinho. Alguma dúvida? Não. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. X é igual a quanto? Qual que é a raiz quadrada de menos 1? 0 vezes 0 dá menos 1? Menos 1 igual. Não, eu tenho que achar um número. Por que é 8? Porque 8 vezes 8 dá 60. Não. Menos B, mas menos B, não. Vamos lá. Pessoal, não é 32, não é metade. Tá? 8 vezes 8 dá 64. Então tem que achar um número que multiplicado por ele mesmo dê menos 1. 0,5 vezes 0,5, 5 vezes 5, 25. Vai ficar 0,25. Não é metade, é o que eu estou falando. Não é 32. 0,1. 0,1 vezes 0,1 vai ficar 1, 0, 0, vírgula. Não, não é. 0,50 ou 0,5 é a mesma coisa. Pessoal, não vai ser 0, nada. Ou poderia ser 1, ou poderia ser menos 1, porque 1 vezes 1, 1 vezes 1 daria 1. Mas eu preciso que dê menos 1.
O problema é que quando eu faço menos 1 vezes menos 1, ele também dá mais 1. Não, mas aí é 2 números, né? Eu preciso de um número que multiplicado... Então, mas se eu fizer 1 vezes menos 1, eu não estou pegando um número, eu estou pegando 2. Eu preciso de um número que multiplicado por ele mesmo, se eu pegar o menos 1, eu tenho que multiplicar por menos 1. Ó. Por exemplo, 64, se eu pegar menos 8 vezes, eu tenho que pegar o menos 8. Menos vezes menos, mais, dá 64. Isso é fácil, só você fazer 10 positivos. Tem os dois, no caso. 10 negativos. Meu computador acho que deu uma bugada aqui. Pera aí. Deu uma bugada aqui, fechou o aplicativo, acho que eu perdi tudo. Pera aí só um pouquinho, pessoal, que deu uma bugada legal aqui. Vocês já copiaram, né? Acho que hoje não vai ter PDF, viu? Eu vou... Bom, eu perdi tudo. Deu uma bugada lá, eu perdi o coisa. Hoje não vai ter PDF, hein? Só se eu mandar o PDF de outra turma, mas não tá igual. Como que era que eu tinha feito? Letra H ou letra G? Letra G. Agora não vai ficar bonitinho, mas tanto trabalho que eu estava fazendo. X ao quadrado mais 1 igual a 0. Ok, aí a gente fez o quê? X ao quadrado é igual a menos 1. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. E aí, pessoal, aqui entra aquele problema que eu estava falando para vocês. Na verdade, eu só estava querendo mostrar para vocês que isso aqui não tem resposta. Tá? A gente usa um símbolo matemático fazendo assim, ó. Não pertence ao conjunto dos números reais. Isso daqui, a gente lê não pertence ao... Aí eu já estou falando do R aqui. Conjunto dos números reais. Opa, reais. Gaguejei na escrita. É isso. Mas a resposta vai ser esses dois seguintes. Boa. E a resposta? Presta atenção. Até no livro ele está dizendo assim, deixa eu achar onde que está aqui. Ele escreve assim, ó. Não tem raízes. Aí ele coloca 3 pinguinhos. Esse é um símbolo matemático. Vocês já viram esse símbolo? É outro que eu preciso mostrar para vocês. Não tem. Portanto, aí deixa eu colocar a resposta aqui. Solução igual... E aí eu tenho bastante símbolo para explicar para vocês. Esqueci a história. Então, esse R estranho é o conjunto dos números reais. Ok? Você já conseguiu fazer vai dar esse 0 contra... Ó, esse símbolo é um símbolo matemático, a gente lê ele portanto, tá? Sempre que você quiser falar portanto em matemática, você coloca 3 pinguinhos assim, ó. Nesse sentido, tá? Tem que ser 2 embaixo e 1 em cima. 1 embaixo com 2 em cima é outra coisa, que eu nem lembro direito o que é. Não tem raízes. Portanto, a solução é o conjunto vazio. Conjunto vazio. Essa bolinha aqui, ó. Conjunto vazio. Então, na verdade, é só porque vocês estão conhecendo. Você já passou na prova, eu faço aqui. Ó, basicamente assim, gente. Deu uma raiz negativa. Você vai falar que não pertence ao conjunto dos reais e colocar aqui, ó, conjunto de solução igual vazio. Só isso. Não tem resposta. Lembra que eu falei que pode ter até 2 respostas? Pode ter uma
A gente não vai ver esse caso hoje e pode não ter resposta. Tá aqui, ó. Esse... Não, é assim, ó. Não pertence. É isso. Assim é pertence, assim é não pertence. E aí o R, ele seria isso aqui, ó. É um R com um risquinho a mais do lado. E essa palavra não tem raiz? Não tem raiz é isso aqui mesmo, não tem raiz. É escrito assim mesmo, não tem símbolo para ele. Vamos lá, qual seria a resposta? A resposta é isso aqui, ó. Isso aqui é a resposta. Deixa eu fazer uma letra H aqui, para ficar sem esse monte de escrito. Já tem H? É menos 5x. Tá, tá. Depois eu faço mais uma aqui com raiz negativa para colocar para vocês verem qual que é a resposta. A resposta é essa aqui, ó. Tá? Menos 5x ao quadrado mais 15 igual a zero. Melhorar meu 2 aqui que tá muito feio. Pessoal, presta atenção. Esse aqui vai ter raiz, só que vai ser uma raiz meio diferente. Vocês ainda não estão acostumados com ele. Olha só, vai ficar assim, ó. Menos 5x ao quadrado é igual a menos 15. X ao quadrado é igual a menos 15. Pessoal, tá muito barulho. Dividido por menos 5. Menos dividido com menos é mais... Opa, errei aqui, peraí. Deixa eu tirar esse. É mais 3, não é isso? Eu já tirei esse 2 aqui, eu já vou colocar mais ou menos raiz quadrada de 3. Ok? Sim, 15 dividido por 5 dá 3. 3 é 5, é 15. Eu fiz duas coisas aqui, vê se vocês conseguem entender. Eu dividi e eu já tirei esse 2 daqui, ó. Já coloquei a raiz quadrada. Eu fiz duas coisas numa linha só, daqui para cá. Isso, o problema é justamente esse. Qual que é a raiz quadrada de 3? A raiz quadrada de 3 é um número irracional. Não existe um número que multiplicado por ele mesmo... Quem que está falando alto e junto comigo? Ah, é ali no fundo. Não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê exatamente 3. Eu acho o número perto. Por exemplo, vou pegar a calculadora aqui, ó. Se eu pegar 173, ó, 1,73. Pessoal, ainda está muito barulho. Pessoal que está conversando, conversa lá na coordenação. Está me atrapalhando demais. Até perdi o rumo aqui. Vamos ver se está certo. Isso. Então, ó, eu peguei o número 173. É uma aproximação do resultado. Mas eu nunca vou encontrar um valor que dê certinho. Ó, deu 2,9929. O que vai acontecendo se eu colocar mais casas decimais é que vai ficando 2,999991, vamos supor. Tá? Ele sempre chega perto, mas ele nunca vai dar 3. Isso é um número irracional. Então o que acontece? Para a gente partir para a resposta. Solução igual. Não, tem resposta. É menos raiz de 3, vírgula, mais raiz de 3. Como ele não tem raiz exata, a gente deixa raiz de 3 mesmo. Então, vamos voltar lá na questão. A questão é que o menos 1
O menos 1, ele não tem nenhum número. Lá eu consigo achar um número perto. O menos 1 não tem nem jeito, nem número perto, não dá. Não existe nenhum número que dê número negativo. Multiplicado por ele mesmo dê número negativo. Agora, nesse daqui, existe raiz. Ele só não é um número que a gente consegue escrever. Mas existe. Tipo assim, ó, vou pegar a calculadora de novo. Se eu pegar o número 3 e apertar a raiz quadrada, olha lá o tamanho dele. 1,7320. Aí, ó, deixa eu ver se vai dar certo o que eu vou fazer aqui. Não sei se vai dar. Opa! Voltar de novo. 3 raiz quadrada. Eu quero copiar e colar isso aqui, ó. Ctrl C vezes... Opa, zerar. Ctrl V vezes Ctrl V. Então estou multiplicando ele por ele mesmo. Ele ainda conseguiu fazer uma aproximação aqui, ó. Mas não está certa essa aproximação, não. Ele considerou como 3, mas não dá 3, ó. Ficou um 1 aqui, tá vendo? Ele chega perto do 3, mas ele não dá 3. Ele dá 3,0001. Tá? Vamos lá. Deixa eu pensar agora. Agora é os casos mais difíceis. Por enquanto foi a parte fácil. Vamos para a parte difícil. Deixa eu ver o que eu escrevi lá em cima, se eu coloquei só uma bolinha. Ah, agora nem sei o que eu escrevi, porque eu perdi tudo, né? Você tem copiando dele? Sim. Tudo que eu coloco aqui, vocês copiem. Primeiro. Você já viu o vídeo do Bill? Você já o quê? Viu o vídeo do Bill? Nem sei do que vocês estão falando, então não. Disse que eu não vi, eu mandei a cara. Pessoal, resolução de problemas. Só o que é isso depois do X mais um? Centímetro. CM. Pessoal, problemas. Preciso que vocês comecem a olhar problemas com outros olhos. Ai, gente, como assim? Minha vida toda problema. Problema. Então, olha só. Problemas geralmente são oportunidades. Vou dar 2 exemplos. Quebra o meu carro, eu não tenho problema? Alguém vai ganhar dinheiro. Quem resolveu o meu problema? Quem resolveu o meu problema vai ganhar dinheiro, vai cobrar. Professor, por que você sempre vende a pé?
Minha esposa prefere deixar eu ali para não perder muito tempo. Para ela ir para a prefeitura e para primeiro entregar minha filha, deixar minha filha. Meu chapéu, e eu também tenho que caminhar. Eu prefiro caminhar um pouquinho. Eu volto para casa a pé justamente para não fazer um pouco de exercício. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, falta o segundo exemplo. Por exemplo, alguém falou assim, não, a gente precisa ensinar matemática para os nossos adolescentes, para nossas crianças e nossos adolescentes. A gente tem um problema, hein? Quem que vai ensinar matemática para esse povo? Aí, estou aqui resolvendo o problema de vocês. Quer dizer, estou ensinando matemática, estou ganhando meu dinheiro. Então, problema é uma oportunidade. Bom, se não é para ganhar dinheiro, é para aprender alguma coisa, que é o nosso caso. E aí é que entra o problema do problema. O problema do problema é que ele é mais difícil. Isso daqui que a gente fez anteriormente é para ser fácil. Nem sempre é. Tem gente que trava ali na resolução da conta. Mas resolver conta montada é para ser fácil. O problema é, quando tem um problema, você tem que montar a conta para depois resolver. Tá? E isso é que é para ser difícil. Ou isso é que é difícil. Primeira coisa importantíssima quando você for resolver um problema, não pode ter preguiça. Leia, às vezes mais de uma vez. Vocês vão ver eu resolvendo aqui, invariavelmente eu volto para o enunciado. Faço um pouquinho, volto para o enunciado. É o tempo todo a gente tem que estar lendo. Então vamos lá, primeira leitura. Um retângulo de dimensões x mais 1 centímetros e x menos 1 centímetros tem uma área de 143 centímetros quadrados. Qual a medida de cada dimensão? Bom, vamos começar a resolver fazendo o seguinte. Ele fala que tem um retângulo. Então eu vou desenhar um retângulo. Não precisa ficar bonito. Só precisa ficar de um jeito que eu entenda. Um dos lados é x mais 1. O outro lado é x menos 1. Beleza. Tem uma área. O espaço aqui dentro é 143. Nem vou colocar centímetros quadrados, tá? É 143. Bom, como é que a gente descobre a área de um retângulo? Se eu tenho aqui, vamos supor, 3 e aqui eu tenho 5, é só fazer 3 é 5. Que eu acho a área, acho o espaço aqui de dentro. Então, para eu achar esse 143, é só eu fazer x mais 1 vezes x menos 1. E isso tem que dar 143. E a parte difícil da conta já foi. Montei. Agora é só resolver. Resolver é para ser fácil. É mecânico. Dentro do primeiro quadradinho é 143? 143. Esse valor aqui, ó. Tá? É dali que surgiu ele. Deixa eu melhorar aqui, que está meio ilegível pelo jeito. Minha letra não ajuda, né? Pessoal, outra coisa. Vamos partir agora para a resolução. Vou puxar aqui para cima e vou pular umas 2 linhas. Não precisa pular não, tá? Espera eu fazer primeiro. É que essa parte que está aqui, ó, ela dá isso. E a gente já estudou, mas provavelmente vocês já esqueceram. O nome do assunto é produtos notáveis. Vou escrever aqui do lado, tá? Produtos notáveis. Certo? Mais especificadamente, é o produto da soma. Deixa eu fazer um xizinho assim. Caso você queira estudar depois, dar uma olhadinha, pesquisar lá no YouTube, escreve produtos notáveis ou então escreve
produto da soma pela diferença. O que diz esse produto notável? Quando eu tenho assim, ó, x mais 1 vezes x menos 1, eu tenho um produto, uma conta de vezes, que é uma soma, produto da soma, pela diferença. Eu tenho x e 1, eu tenho x e 1, só que um é mais, outro é menos. Então, produto da soma pela diferença. Eu posso ir direto para a resposta. É quadrado desse primeiro menos o quadrado desse segundo. Se você não lembrar do produto notável, se você não lembrar disso aqui, o jeito que tem para resolver é esse aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos 1x ou menos x. 1 vezes x, 1x. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. Mais vezes menos dá menos, 1 vezes 1, 1. Isso tudo vai ser igual a 143. Aí o que acontece? Eu tenho mais 1, menos 1. 1 menos 1 dá 0. Eles se anulam. O que sobrou? X ao quadrado e o menos 1. Tá aqui, ó. Você nem precisa fazer esse chuveirinho. Você pode, usando o produto notável, vir direto para cá. Vamos de novo agora voltar à resolução do exercício. Então, olha só, gente. Montei a conta. Tá aqui, montada a continha aqui, ó. Só resolver. Você cortou esse 1 menos x ou mais x? Então, mais 1 menos 1. Eles se anulam. Não é? Quanto que é 1 menos 1? Oi? Então, 0. Acabou. Sumiu. Por isso. Cortei ele. Dá 0. Tá? Se o número dá 0, não vai. É sim. Vai somar 0. Tem sentido, né? Eu escrever aqui mais 0. Não vai mudar nada. Bom, vamos lá. Pessoal, então o que eu estava dizendo é o seguinte. Montei a conta. A princípio pareceu difícil. Nossa, tem uns parentes, coisa e tal. Mas com pouca coisa que a gente fez, ó, já é algo que a gente trabalhou nessa aula. Então começa com uma cara meio diferente. Mas aí, ó. X ao quadrado é igual a 143 mais 1. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 144. Alguém lembra a raiz quadrada de 144? 12. Boa. Professor, mas e se eu não lembrar que é 12? Como é que eu vou fazer? Aí você vai fazer assim, ó. 144 divide por 2. Vou fazer rápido, tá? Dá 72. Divide por 2. Vai dar 36. Divide por 2. Dá 18. Divide por 2. Dá 9. Divide por 3. Dá 3. Divide por 3. Dá 1. E aí, deixa eu puxar um pouquinho para cá que tá um pouco espaço. A raiz é quadrada. A cada 2 números iguais, você separa 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ok? É assim que chega aqui no 12. Eu vou deixar essa continha aqui, ó, é um rascunho. Tá? Bom, mais ou menos 12. Estou esquecendo do mais ou menos. Até para eu poder falar para vocês que uma dessas respostas não vai servir. Então veja bem, resolvemos a conta, mais ou menos 12, a conta está resolvida. Agora a gente começa a resolver o problema. E o problema fala de medidas. Qual a medida de cada dimensão? Não existe medida negativa. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui para resolver o problema é dizer o seguinte: menos 12 não serve. Não serve por ser medida ou negativo. Mas tem que entender que ele
Para outras casas, se fosse dinheiro, por exemplo, poderia ser menos 12. O cara está devendo 12. Mas para medida, não pode ser. Não existe medida negativa. Tá certo? Então, a única resposta que serve é o mais 12. Beleza. Então, professor, terminou o exercício? Não. Por que não terminou o exercício? Porque ele não está perguntando o valor de x. Ele quer saber quanto que vale esse lado e quanto que vale esse lado. A primeira dimensão... Ixi, está acabando meu espaço. A primeira dimensão é x mais 1. Não é isso? Bom, agora eu sei o valor do x. O x vale 12. Quanto que é 12 mais 1? Está aqui a primeira resposta. E a outra dimensão? A segunda dimensão é x menos 1. Da onde que eu tirei isso? Do enunciado. Ali, ó. Um retângulo de dimensões, x mais 1, a primeira dimensão. E x menos 1. Então, 1 é x mais 1. Tá aqui, esse lado valeu 13, né? Calculei lá, esse ladinho aqui valeu 13. E esse lado é x menos 1. Vou calcular lá agora. 12 menos 1. Deixa eu colocar igual eu fiz aqui. 12 menos 1 é 11. Ok? Então o outro lado, esse outro ladinho aqui, ó, acabei de descobrir que ele vale 11. Inclusive, se eu fizer 13 vezes 11, vai dar 143. Ó, 1 vezes 13. 1 vezes 13. 3. 3 mais 1, 4. 1. 143. Está aqui, ó. Só dá certo se o x for igual a 12 e aí as dimensões forem 13 e forem 11. Então, qual a pergunta aqui? Qual a medida de cada dimensão? Vamos colocar a resposta lá embaixo. Resposta. As dimensões são 13 centímetros e 11 centímetros. Pessoal, essa é a parte difícil de resolver problemas. Cada conta é uma história. Cada conta você vai ter um jeito de montar, um jeito de resolver. Tem que olhar o problema, ver o que ele está perguntando. Vocês viram aqui que o x, a gente encontrou o x, mas o x não era a resposta da questão. Mas sem o x eu não conseguia resolver ela. Então, problema é bem mais difícil. Não se assustem com as caras iniciais da conta. 1, 2 linhas vem para aquela parte facinha que a gente já fez. Diminuir o zoom aqui para vocês terminarem de copiar. Já foi copiado tudo? Dá para ler? Ficou muito pequeno, né? O importante é a resolução. Aí, não, ficou muito grande agora. Ah, aqui eu ganho um espacinho. Aí. Vou apagar essas pontinhas aqui que não tem necessidade.
Pessoal, é bom, hoje não vai ter PDF lá, tá? Porque eu posso até mandar isso aqui, mas está incompleto. Aquelas primeiras páginas que a gente fez, deu aquela bugada no computador e ele fechou sem salvar. Eu precisava passar mais um exercício, mas eu vou passar só a atividade. Vai ter uma que vocês não vão conseguir fazer. Mesmo assim eu vou passar. Oi? Sim, é o que eu pretendo. Nossa próxima aula é segunda? Pessoal, essa aqui eu vou deixar para segunda, tá? Essa eu quero que vocês façam meio rápido, porque a gente vai fazer elas em sala. E depois eu passo principalmente a 3, eu vou passar um outro modelo para vocês, um outro tipo a 3. Então vai ser para o dia 12. Façam essas tarefas, tá? São 4, ao todo são 4. É rapidinho, vocês vão fazer ela. Sim. Pode guardar material? Pode. E o alienígena?